Boa noite a todos. Vocês estão me escutando? Podem falar ali no chat. Então, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta reunião. Para começar, eu gostaria de dar alguns informes. A lista de presença vai ser liberada no final da palestra, ali no chat. E as dúvidas que surgirem ao longo da aula, elas podem ser enviadas também ali no chat que eu usarei para a Tassiana no final da palestra. E a nossa palestrante convidada é a bióloga Tassiana. Ela possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Educação e Ciência pela UFSC e ela atua no CIATOX desde 2019. Em nome da Liga, eu agradeço muito a sua participação, Tassi, e eu te passo a palavra. Ok, boa noite. Deixa eu iniciar aqui então. Só vou precisar que alguém me diga se consegue ver, se está passando. Sim, a gente consegue ver e ouvir. Estou passando também. Ok. Muito bem, então agradeço o convite da Liga. Aproveito para agradecer o convite e também dizer o quanto que foi interessante essa abordagem que vocês fizeram, né? De pedir as informações sobre as lagartas e os miriápodes. Só corrigindo ali na apresentação da Nayara, eu atuo no Ciatox desde 2009, tá? E não desde 2019. Mas, enfim, é isso. Eu não vou aparecer para vocês, porque eu estou com um problema na minha webcam, estou usando outro computador, mas acho que a maioria de vocês, né, me conhece, já está passando ali pelo Ciatox, se não, qualquer coisa, eu estou por ali, vocês podem ir ali para me conhecer também, eu trabalho ali todos os dias de manhã, tá bom? Bom, então, a proposta de hoje é a gente falar um pouco sobre os aspectos gerais dos acidentes por lagartas e miriápodes, né? São dois grupos distintos, né, de artrópodes, sendo que as lagartas estão no grupo dos insetos e os miriápodes estão nos grupos dos diplópodos e quilópodos, mas também são artrópodes, tá? As lagartas que provocam, né, acidentes que são de interesse para a saúde humana, são fases larvais dos lepidópteros, né, na verdade das mariposas principalmente, porque as lagartas de borboleta não causam os acidentes, porque são desprovidas na sua maioria de cerdas. E os diplópodos e quilópodos têm os mecanismos aí um pouco diferentes do acidente, né? Uma por contato e o outro é por picada mesmo, que é o caso da lacraia, centopeia, que é o quilópodo. Eu vou, então, passar todos os slides para vocês. Ao final, vocês podem fazer perguntas, como a Nayara colocou ali, para o chat, tá? E também vai ser disponibilizado para vocês, e eu gostaria de pedir para que vocês pudessem, se vocês pudessem, seria muito interessante para nós, uma avaliação através de um formulário desses do Google Forms, né, que a Nayara vai colocar o link, com algumas perguntas para a gente fazer a avaliação dessa aula, tá? A avaliação do que vocês acharam dessa aula, né? Que para nós é importante para a gente ir melhorando e fazendo aí as nossas construções melhores aí para as próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Então, nos primeiros slides, vocês estão vendo aí algumas fotos desses animais que a gente está comentando, né? A gente vai começar falando, então, dos miriápodos, tá? Se vocês vão lembrar lá das aulas de biologia, no cursinho lá, quem são os quilópodos e os diplópodos, né? Então, os quilópodos, primeiramente, são as lacraias e centopeias, são conhecidos popularmente como lacraias e centopeias. As que causam acidentes aqui na nossa região mais comum, no Brasil, para falar bem a verdade, são as escolopendras, que são parecidas com essa foto que vocês veem aí em cima à direita. São animais que têm um corpo mais achatado, né? E são consideradas peçonhentas porque são providas de presas, que são chamadas forcípulas, até coloquei aqui uma foto com um detalhe maior para a gente visualizar, aonde essas presas, elas possuem peçonha. Tá? Então, o animal, ele provoca uma picada, né? E essa picada, ela acaba deixando uma marca de 2 orifícios, porque tem essas forcípulas aí bem pontiagudas, né? Provocando bastante dor, tá? É um animalzinho, então, que tem o corpo segmentado, com um par de patas por segmento, tá?
possui, então, esse órgão de defesa, né, e também que utiliza para se alimentar, que são as forcípulas, né. Não é um animal que é agressivo, ele vai atacar só se ele realmente for, né, manipulado, ele não ataca, não dá bote, nada disso. E o veneno das lacraias, ele foi pouco estudado, né, mas ele foi constatado que em algumas espécies ele contém várias proteínas, lipoproteínas, né, histaminas, e que isso provoca, então, bastante dor, causa aí um quadro, né, de ação mais neurotóxica e que muitas vezes vai levar o paciente para o hospital em busca do alívio da dor, tá? No verão a gente tem mais casos e nos períodos de chuva também. Por quê? Porque esses animais, eles são terrestres, né? São carnívoros terrestres que vivem geralmente embaixo do folhiço, da serrapilheira, sempre escondidinhos, embaixo de pedra, tronco de árvore, madeira mais podre, esses lugares assim, escondidinhos. E quando encharca, quando temos um período de chuva muito longo, esses animais acabam saindo em busca de local mais seco. Então, às vezes, eles podem estar entrando dentro das casas, né? Podem percorrer caminhos ali do ralo, do esgoto. Esses locais, eles podem adentrar dentro das casas através desse caminho. Então, às vezes acontece, uma vez dentro de casa, eles vão procurar também locais mais escuros, mais escondidinhos. Então, às vezes podem ser encontrados dentro do sapato, né, ou até mesmo na área de serviço, em alguns locais assim escondidos, dependendo de onde está essa residência, né, onde é que ela fica situada, pode acontecer um acidente aí com alguém, tá? Então, é um acidente bem doloroso, não tem um antídoto para esse veneno, tá? Esse veneno, ele é um veneno que tem, geralmente ele vai ter ele vai cursar bem, assim, a pessoa vai talvez só fazer uma analgesia e nada mais além disso, né? Então, ele apresenta esse veneno das lacraias e centopéias, dos quilópodos, de um modo geral, ele tem um veneno de alta toxicidade para pequenos animais. Então, vocês podem até ver aí, às vezes, alguma informação, algum vídeo aí na internet falando que a lacraia pode comer um animal bem maior do que ela, geralmente, né, até alguns répteis, enfim, neonatos de roedores, enfim, mas isso é para animais, né, para humanos ela apresenta em geral uma manifestação de baixa toxicidade e que vai cursar mesmo só com essa dor importante, né, no local da picada. Né? Então, as manifestações locais são as mais frequentes, bastante proeminentes e imediatas, né? Uma dor intensa, que pode até durar muitas horas, né? Um edema discreto, uma hiperemia, uma parestesia, que é a dormência, né? Pode ficar um pontinho ali da picada, né? O contato desse veneno com os olhos pode provocar irritação conjuntival também, isso a gente nunca viu, mas, né, só para colocar que pode acontecer. E as manifestações sistêmicas, né, elas são muito raras, né, mas vão incluir aí mal-estar, náusea, vômito, às vezes uma pessoa alérgica também, né, umas complicações podem ter, mais a de anafilaxia seria pessoas mais alérgicas. E o tratamento, então, como eu falei, não tem um soro anti-lacraia, né, anti-quilópodo, é a descontaminação local, compressa fria, que eu não coloquei aí, mas também pode ser utilizado, que ajuda no alívio da dor, né, e tratamento sintomático suportivo, se o que for necessário. Né? Então, o prognóstico, na maioria dos casos, é muito bom. Os acidentes costumam evoluir apenas com manifestações brandas e desaparecer já no dia seguinte, tá? Depois, ainda nesse grupo dos miriápodes, a gente também vai ter os piolhos de cobra, né? Que nada tem a ver com ser um piolho de cobra, né? Ele não fica na cobra. Esse é um nome popular, tá? E também tem algumas regiões que ele é conhecido como tatuzinho, ou como gongolo, ou embuá. Mas aqui na nossa região ele é conhecido como piolho de cobra. Diferentemente das lacraias, apesar de ser do mesmo grupo, o que difere um do outro é que no diplópoda, então a palavra diplo já fala dois, né? E podos é pé. Então a gente vai ter 2 pares de pata por segmento. E esse animalzinho, ele não tem peçonha, ele não tem nenhuma forcípula, uma presa que injeta peçonha, não, tá? E o que acontece, então, qual é a importância médica, né, desse animal? Na verdade, também é um animal que a gente considera caso leve apenas, né, é um artrópode que vai
quando se sente ameaçado, ele tem uma capacidade de colocar à distância uma secreção que deixa ele com gosto ruim, que é para ele se defender dos predadores dele. Só que essa secreção ruim, assim, essa secreção que ele libera, ela pode causar na pele humana, no contato com a pele humana, uma hipercromia e às vezes uma vesiculação também, pode aparecer umas bolinhas, né, uma vesículazinha. Então, isso às vezes assusta um pouco dependendo do local que é, tá? São animais herbívoros e detritívoros, principalmente, então se alimentam de matéria orgânica morta, não são como a lacraia, que é carnívora, tá? E fazem aí também, vivem sempre escondidinhos embaixo de pedras e embaixo da serrapilheira, de folhiço, da mesma forma que nas lacraias também, quando chove muito, eles podem adentrar as casas em busca de local seco, tá? Os locais onde esse veneno ele é liberado são esses orifícios que vocês estão visualizando aí, né? Que ficam distribuídos, então, ao redor da lateral de todo o corpo. E quando o animal se sente ameaçado, ele se fecha, se enrodilha, né? Faz esse círculo, protegendo a cabeça, principalmente, e liberando, então, esses fluidos corporais que contêm aí diversos aldeídos, fenóis, cianetos, quinonas, né? Que às vezes pode até ter um cheiro desagradável também, e são agentes bem irritativos e bem pigmentados, que vão provocar daí, no caso, essa hipercoloração, tá? A gente tem aí uma média de aproximadamente 52 casos por ano, né? Enquanto que nas lacraias é uma média de 65 casos por ano, isso no levantamento de 2015 até 2021, tá? E os acidentes, como eu falei para vocês, é mais comum de acontecer nos períodos mais quentes e também nos períodos de muita chuva, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu trouxe uma foto do que seria, né, o que causa essa secreção, né? Esse acidente é muito comum, aqui a gente está mostrando que é lá no pé, né? Então, a pessoa calçou o sapato e o piolinho de cobra estava lá dentro, esmagou, e aí acabou soltando, então, a secreção e ficou essa mancha na pontinha do dedo do pé. Fiz questão de trazer essa foto para falar disso, né, que muitas pessoas não conhecem, e às vezes o próprio paciente pode ir para o hospital, se ele não vê o animal, não sentiu o animal, porque quando ele não sofre nenhuma picada, nada, às vezes vai ficar esmagadinho lá dentro do pé, do sapato, e ele não vai nem perceber. E vai, talvez, achar que é alguma coisa mais grave, porque realmente lembra uma necrose, né? Então, esse aspecto, às vezes, meio, né, tissular aí, parece uma coisa isquêmica, né? Pode induzir aí a achar que é uma coisa, uma lesão necrótica, mas não é. Isso aí tem uma evolução espontânea, benigna, vai sair com o tempo, só que leva um certo tempo, tá? Às vezes alguns dias, semanas, né, até. Mas não causa nada grave, não. A gente recomenda que possa ser utilizado para limpeza, né, do local, álcool 70%, que ajuda a diluir um pouco esses fluidos aí, e aí acaba saindo com mais rapidez, tá? Outra coisa que acontece bastante é que crianças acabam colocando esse animalzinho na boca, tá? Eu não trouxe foto aqui, mas às vezes pode acontecer de elas colocarem na boca e essa manchinha ficar, né, ele soltar essa secreção na boca da criança e ficar um aspecto mais amarelado, escurecido também, e aí não dá para passar, né, o álcool, porque é na região da oral ali, e aí fica um pouco irritado também a região. Então, acontece muito com crianças de colocarem na boca, assim, crianças, né, abaixo de 3 aninhos ali, que não tem muita noção ainda do perigo, e pode acabar pegando o animal e colocando na boca, tá? Mas o tratamento, então, nesses casos, né, dessa hipocromia residual que ele causa, essas lesões hipercrômicas, né, que podem durar aí até meses, ela é a descontaminação local mesmo, também não tem nenhum antídoto, nenhum soro anti-piolho de cobra, né, e é o sintomático suportivo, tá? Aqui, então, o pezinho da criança, ó, então, um aspecto que fica, né? Às vezes a gente até tem, até depois procurei foto e não trouxe aqui, mas fica, às vezes, até o próprio aspecto dele mesmo enrodilhadinho, né? Então, a pessoa pisa em cima e fica exatamente o aspecto, como se fosse uma tatuagem, assim, como um caracolzinho de ter pisado em cima. Então, é isso aí, ó, né? Uma lesãozinha de piolinho de cobra, tá?
Bom, aí desses dos miriápodes seria isso. Se vocês tiverem perguntas aí, depois podem ficar à vontade para colocar lá. E a gente começa então falando das lagartas, né? Passamos para as lagartas, na verdade. As lagartas são, então, como eu falei para vocês, estágios larvais dos lepidópteros, né? A palavra lepidóptera significa escamas nas asas, né? Então, são animais que na fase adulta, na fase alada, mariposas e borboletas, elas vão ter muitas escamas nas asas. E as lagartas das mariposas, elas são providas de cerdas, que podem lembrar, algumas espécies podem lembrar pelos, mas na verdade não são pelos, porque pelos a gente só tem em mamíferos, né, uma característica do mamífero. Mas lembra, né, vejam, por exemplo, a Megalopyge lanata, que vocês têm aí à esquerda do vídeo, né, parece bem um pelo mesmo. A Podália também, que é conhecida como lagarta cachorrinho, lagarta gatinho, parece peluda, né? Mas na verdade são cerdas. E essas cerdas, principalmente dessas famílias que têm megalopelos ali, elas estão na verdade cobrindo as verdadeiras cerdas de veneno que ficam no meio do corpo do animal. Tá? Então ali em cima a gente tem outras espécies, né? Então é uma variedade muito grande, tanto que a gente tem, dentro do grupo dos animais peçonhenses, a gente faz um levantamento aí, as lagartas é o segundo agente maior causador de acidente na nossa região, aqui no nosso estado de Santa Catarina. Em primeiro lugar, as aranhas, e em segundo lugar são as lagartas, porque existe uma grande variedade, né? Então, aqui, ó, só para expor isso que eu estou falando, né? Então, as aranhas ficam em primeiro lugar, né? Eu peguei só de 2020 e 2021, né? Mas isso se repete nos outros anos. E isso, claro, né, coloquei até aqui embaixo, que foi até o dia 28 de novembro esse levantamento, é claro que até o final do ano a gente vai superar isso aqui. E depois os lepidópteros, em torno de 704, 700 acidentes ano, né? Depois vem as serpentes e os escorpiões, tá? E aí a gente tem, então, é muito importante mostrar isso para vocês, porque quando a gente vai atender um caso de acidente com contato, porque vejam bem, é contato, né? Não é como uma cobra que pica, como um escorpião ou uma aranha. É o ser humano que toca nas cerdas da lagarta. Então, é um contato, né? E esse contato faz com que haja uma inoculação do veneno das lagartas. As lagartas que têm cerdas, todas as lagartas que têm cerdas, ou pelos, ou espinhos, né? Porque esses daqui da direita do vídeo, vocês veem que é mais espinhos, lembra até um pinheirinho, né? Da família das Saturnídeas, lembra um pinheirinho. Então, são espinhos providos de veneno que no contato vai inocular, tá? E as lagartas que não têm essa estrutura, que são lisas, né, que são desprovidas de pelo ou espinho, na sua maioria são lagartas de borboleta e não vão causar nenhum tipo de acidente no contato, tá? Agora, essas que têm pelos, elas vão causar uma sensação de queimação, né? Lembra uma queimadura, uma inflamação ao veneno, né? Mas na verdade, lembra uma sensação de queimação. E existe uma específica, que é a alonômia, essa que eu coloquei em maior aí, que a gente, então, se preocupa, quando a gente está atendendo um caso de contato com lagarta, de diferenciar e fazer com que o paciente, né, descreva se foi o contato com essa lagarta ou se foi outra. Porque se for com essa, a gente vai ter um procedimento totalmente diferente, porque é a única lagarta que tem um soro antiveneno para ela, tá? Que provoca um distúrbio da coagulação. Bom, aqui então eu vou mostrar para vocês algumas famílias, antes da gente chegar na alonômia, para vocês conhecerem, né, que é importante, às vezes, olhar aí e ver, essas são as mais comuns da nossa região aqui do sul de Santa Catarina, do sul do Brasil, né, na região de Santa Catarina, todas essas espécies que eu vou mostrar para vocês, as fotos aqui, a gente tem aqui no nosso estado, tá? Então, aqui a gente tem na família Megalopygidae, que são essa família que é megalopelo, né, são pelos longos, né, aqui a gente tem essa que é bem ornamentada, que é a Megalopyge urens, aqui é um tipo de Megalopyge também albicollis, que é chamada,
lagarta cachorrinho. Essa daqui, que durante os últimos anos tem causado bastante infestação em áreas urbanas, que é a Megalopyge lanata. Então, assim, esses pelos mais compridinhos aqui, que eu estou apontando com o mouse, espero que vocês estejam conseguindo ver, eles não causam a queimação. Os verdadeiros as verdadeiras cerdas que vão inocular o veneno, elas estão na base do corpo. Então, é quando realmente a pessoa pressiona a lagarta que vai acontecer esse contato e essa sensação de queimação. A gente chama o contato de lagarta, né, ele é denominado de erucismo, tá? Que eruca significa larva. Depois a gente tem a família das limacodides, que são as lagartinhas que são bem pequenas, né, e que também causam acidente, porque também são providas de cerdas, né, aqui nessa região aqui parece ser liso, mas ela tem esses tufinhos vermelhos, a acária, e essa aqui que é conhecida como, o nome dela é Phobetron, mas ela é conhecida como lagarta-aranha, porque ela tem essas projeções laterais aqui que lembram perninhas de aranha. Depois a gente tem a família Architiidae, que é a família que a gente tem a lagarta Premolis semirufa, que na região do norte do Brasil é uma lagarta muito comum nas seringueiras, né? Na extração do látex, as pessoas acabam sofrendo o contato com essa lagarta e queima também, né? Só que além de queimar, os seringueiros, assim, depois que eles têm muitas vezes o contato repetido com essa lagarta, ela pode desenvolver uma espécie, não é exatamente o que é, mas assim, é semelhante a uma artrite reumatoide, tá? Então, assim, ela causa essas manifestações mais crônicas, que lembram uma artrite, e acaba deixando, principalmente nas mãos, né? E chamado de pararamose, mas a gente não tem ela aqui no nosso estado, tá? Também não tem, seria realmente daí o tratamento para as causas crônicas daí, né? E depois a família Saturnide, a gente vai ter as principais, né? É a Lonome, que faz parte dessa família, mas existem outras também que são dessa família, né? Então, a Automedes, que é essa verde-limão, a Dirfe, a Ilésia, outro tipo de Automedes aqui em cima, são lagartas, essas aqui que eu estou apontando, são lagartas que ao contato vão causar apenas queimação. E a Lonômia, que eu fiz questão de botar aqui, ela em agrupada, né? A maioria dessa família, elas fazem agrupamento, tá? Então, elas ficam nesse processo de colônia, que a gente chama. Geralmente, durante o dia, elas ficam nessa posição aqui, né? Tudo grudadinha no tronco. E à noite, elas sobem para a árvore para comerem as folhas. Depois, durante o dia, elas voltam, ficam fazendo essa ida e volta durante 85 dias, mais ou menos, tá? Aí a Ilésia, que é essa lagartinha também saturnide, ela também causa queimação ao contato. É muito semelhante à Lonômia, até às vezes a gente confunde, mas depois eu vou ensinar vocês como é que a gente faz a identificação da Lonômia. E a Ilésia é a única lagarta da espécie das lagartas que na fase de mariposa, ela também ela pode causar um acidente também. Né? Então, tem uma importância para a saúde humana, tanto na fase larval, que queima o contato, quanto na fase de mariposa, tá? O que acontece? Essa mariposa, quando adulta, ela pode liberar cerdas da região abdominal, que são microcerdas. E essas cerdas, elas são diferentes das escamas das asas, então, não sei se muitos de vocês já ouviram, de repente, falar, existe é meio que um mito, assim, né? Um dito popular, que é pó da mariposa pode causar cegueira. Na verdade, esse dito popular, ele vem dessa história dessa mariposa aí, né? Que solta, quando ela está em revoada, junto com várias mariposas, ela pode soltar essas cerdas do abdômen, que são essas mais douradinhas aqui do meio, que são microcerdas que no contato com a pele humana podem penetrar e causar uma dermatite, chamada dermatite papulopruriginosa, né? Então, é um diagnóstico um pouco difícil de se chegar, se você não tem a história do contato, né? Mas pode acontecer. Então, como ela vive também bastante em colônia, causando infestação, quando ligam ali no Ciatox e pedem informação sobre ela, ou que entrou em contato com a própria lagarta e queimou, a gente já orienta que, olha, essa lagarta, quando vira mariposa, também pode causar essa dermatite, então é importante ligar para a vigilância
ou a vigilância ambiental do município, ou a vigilância epidemiológica, para fazer a remoção se ela estiver em área urbana ou residencial, tá? Aqui eu coloquei uma foto, então, é uma foto de um livro, do nosso livro de animais peçonhentos, mostrando um pouco do que é essa dermatite, né? E aqui também uma outra foto com contato na região abdominal, né? Era uma área, provavelmente uma área exposta. Mas isso pode ficar aí, às vezes, no tecido, por exemplo, de cortinas, quando ela entra dentro das casas, né? E causar fica no ar aí, né? Então tem que, às vezes, fazer uma limpeza bem cuidadosa para retirar essas cerdas que caem ao chão aí e podem ficar em contato, causando essa dermatite. Teve até, não sei se vocês chegaram alguém tomou conhecimento, né, que estava tendo um surto de dermatite na região nordeste do Brasil há pouco tempo atrás, que até foi aventado aí que poderia estar relacionado com o uso excessivo das ivermectinas, né, por conta da Covid. E na verdade, era um surto de contato com a mariposa ilésia. Então, se chegou aí a Sociedade Brasileira de Dermatologia, soltou essa notinha aí que eu trouxe aqui só para vocês conhecerem, depois vocês podem dar uma olhada melhor lá no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e 2 dermatologistas que trabalham com isso, que é a doutora Cláudia e o doutor Vidal Haddad, colocaram então que se chegou, né, após ser feito todo um trabalho aí de pesquisa mesmo, de como é que tinha como é que era esse contato, o que as manifestações que as pessoas estavam apresentando, e na verdade era um surto de lagartas ilésias, de mariposas ilésias, na verdade, né? Mariposas que estavam causando toda essa dermatite aí. Então, no contato com a lagarta, a gente chama de erucismo, e no contato com as escamas, as cerdas, perdão, da mariposa, a gente chama de lepidopterismo, tá? O lepidopterismo seria o contato com a mariposa da ilésia. Apenas ela que faz isso, tá, gente? Outras mariposas não fazem esse tipo não causam esse tipo de acidente, é somente a espécie ilésia. E a gente tem ela espalhada aí por todas as regiões do nosso país. É um diagnóstico mais difícil, né, como a gente falou, e que deve se explorar, então, a presença dessas cerdas, um exame direto pode apresentar, né, no local mesmo, é possível visualizar microscopicamente, claro que tem que fazer uma coleta, né, e fazer o exame, porque as cerdas são microscópicas, e também a história clínica, epidemiológica, né, o avistamento de mariposas no local, que foi onde foi chegado aí essa conclusão desses casos na região de Pernambuco, no Recife. Vamos então falar da alonômia, né? O importante aqui é a alonômia. Então, todas essas lagartinhas que eu mostrei anteriormente, o contato só vai causar dor em queimação, o tratamento é sintomático suportivo e nada além. Mas agora, se for alonômia ou se for suspeita de alonômia, a coisa muda de figura, né? E como reconhecer a alonômia? Então, a alonômia, ela é uma lagarta que tem um aspecto verde escuro e marrom, né? Deixa eu mostrar uma foto dela maior aqui. E no meio dela a gente vai ter uma linha, né, que passa todo o corpo dela, uma linha longitudinal marrom, que é traçada, né, sublinhada por 2 linhas pretas e depois linhas brancas ou manchas brancas em forma de U, também uma grande mancha em forma de U, bem na região anterior do corpo dela. E os espinhos são espinhos verde escuro, verde grama, né? Então, ela tem que ter esse sanduíche, digamos assim, de 3 cores, né? O marrom, o pretinho e o branco nessa ordem para ser alonômia. E os espinhos na forma de pinheirinho, tá? Esses envenenamentos, né, que ocorrem com as cerdas, como eu falei para vocês, então é o contato, né, a pressão, mas ela é também uma das únicas lagartas em que o veneno está na ponta das cerdas, tá? Ele não fica na base, como no caso das outras lagartas, né? Então, é um envenenamento que faz, esse veneno, ele causa um consumo, né, dos fatores de coagulação, provocando hemorragia, né? Então, é um envenenamento, gente, que ele é muito semelhante, para quem já assistiu as minhas outras aulas lá da Liga, ele é muito semelhante nos sintomas ao envenenamento da Botrytis jararaca, tá?
E a gente tem muitos casos, né? Eu levantei para vocês aí 11 anos de estatística, né? E vocês veem aí que a gente tem um número bem variado de acidentes, né? Não coloquei aqui, mas nesse período a gente teve 4 óbitos, tá? Por lonômia. E esses óbitos, a maioria deles, a maioria não, podemos dizer que todos eles foram causados por uma demora no atendimento, né? Porque esse envenenamento ele leva um período para acontecer e pode evoluir se o paciente não buscar ajuda, ele pode levar a uma complicação, né? Então vejam aqui, olha só, isso vem diminuindo um pouco, né, na nossa região, se vocês forem olhar aqui, nos últimos 2 anos, tá certo que 2020 a gente não considera muito, que a pandemia acabou, né, que a gente não teve tantos casos assim, todos os casos foram diminuiu o atendimento um pouco, né, não sei de serpente, que teve, aumentou, e em 2021 até o momento 11 casos, tá? No norte do Brasil, existe uma outra espécie chamada Lonomia achelos, mas ela é bem semelhante, não varia muito a identificação, não. Ela é um pouco mais amarronzada só. E o envenenamento é o mesmo, tá? Também causa essa hemorragia. Bom, a alonômia, ela só é peçonhenta, né? Só tem risco de acidente, importância médica na fase de larva. O contato com a pupa ou com a mariposa ou com os ovos não tem problema, tá? A pupa ela é uma pupa bem fechada, né? Claro, às vezes pode acontecer, já houve relatos de ficar espinho para fora, porque ela perde os espinhos para empupar e o contato com esses espinhos também pode causar acidente, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas é uma pupa diferenciada, não é uma crisálida penduradinha, como no caso das borboletas, não é um tufo de pelo, ela é lisa, né, escura. Na terra ela coloca, então ela desce o tronco da árvore, vai ao chão, ali no solo, as lagartas vão para o solo e começa um processo de empupamento enterrado. E depois de alguns dias elas vão sair no formato de 69 dias, né, ali como está descrito, elas vão sair na forma de mariposa do solo, tá? Que é essa mariposa que vocês estão vendo aí, que lembra assim como se fosse uma folha morta, né? Que também é uma camuflagem dela para não sofrer predação. Ela não tem inimigo natural, assim, na fase larval, os inimigos naturais são poucos, são vespas, principalmente vespas que colocam ovos na larva, né? Inclusive é até utilizado para controle, né, populacional dessas larvas, de lagartas da lonômia, tá? E alguns vírus também que podem acometer as lagartas. Aqui, ó, é uma colônia que foi encontrada em Florianópolis, ela não é comum na região da Grande Florianópolis, mas já apareceu, então, isso foi há alguns anos atrás, na região do Canto da Lagoa. Essa colônia, ela foi coletada e foi encaminhada para o Butantan para fazer o soro, tá? Então, vejam, ó, mesmo na colônia, a gente consegue ver a linha marrom, tá? Então, assim, para a gente ali no Ciatox, né, ou vocês ali quando estiver atendendo depois, né, quem for fazer esses atendimentos, importante a foto boa, de boa resolução, né, sem estar desfocada, para a gente conseguir ver essa característica bem presente, ó, a gente não vê em todas, que essas aqui são mais jovens, acabaram de fazer muda, mas aqui a gente tem umas mais velhinhas que também características, tá? Ó, e aquela manchinha em forma de U, que a gente vê branquinha na região anterior da lagarta. Bom, então, como características gerais dos acidentes com alonômia, né? É um acidente de alto risco de vida, tá? A época do ano de maior ocorrência são os meses quentes, então a gente começa com um acidente agora no mês, assim, de início da primavera, setembro, e vai com um acidente ocorrendo até o mês de junho. Desculpa, o mês de maio, tá? Mês de maio, geralmente quando tem aquele verãozinho de maio ali, a gente ainda tem casos de lonômia. Eu já atendi casos de lonômia até em junho, tá? Então, assim, dependendo como está o clima, assim, pode acontecer, né? E o período do dia, né, que é maior frequente de ter acidente, porque elas estão no tronco, na noite elas estão na copa das árvores, né? O local, né, próximo à residência ou no meio rural, mas assim, às vezes acontece pessoas terem acidente em trilha. Faz pouco tempo atrás a gente atendeu um caso, um acidente numa trilha na região da Praia Grande, aqui em
em Santa Catarina, era uma região daquelas, não sei se alguém conhece aqui, aquela região dos cânions ali, sabe? No sul do estado, então teve um caso ali. A região do corpo geralmente é as mãos e os braços, que a pessoa está fazendo o quê? Ela está né, andando ali na região e vai se encostar, vai se apoiar no tronco, e aí acaba acontecendo o acidente, tá? E a maioria dos acidentados é jovem. O diagnóstico diferencial com as dermatites urticantes provocadas por outras lagartas deve ser feito pela história clínica, identificação do animal, que é bem importante, né? E a presença de distúrbios de coagulação. Então, vejam, né, gente, quando a gente vai ter duas situações aí. A situação em que o paciente ele chega contando que ele teve contato com lagarta e traz, às vezes, já a foto ou o animal, e a gente já consegue diferenciar e identificar se é ou não alonômia, beleza? Se for, já vai fazer o encaminhamento para o protocolo. Ou quando a pessoa encostou e não viu que era lagarta, mas não trouxe, não consegue descrever, não sabe como que ela era, né? A gente pode oferecer, o pessoal que está, né, atendendo, né? Está no ambulatório, está na clínica, no hospital, enfim, pode entrar no site do Ciatox e mostrar para o paciente as fotos que tem de lagarta, que isso ajuda bastante também. O paciente pode identificar por lá, pode dizer, era mais parecida com essa, ou mostrar a foto da alonômia e dizer, não era, né, alonômia. Então, pode ser que seja alonômia, era meio parecida e tal. E aí, iniciar esse protocolo que é os testes, né, os exames de coagulação, para saber se foi alonômia ou não, tá? Quando não tem certeza do contato, né? De qual lagarto. Então, nos acidentes com lonômia, o soro utilizado é o soro antilonômico, que é feito a partir do veneno da lagarta, né? Que é retirada dos espinhos dela, viva ainda, né? E esse soro, atualmente, ele é feito apenas no Butantan, tá? As manifestações locais desse acidente, então, é como em todas as outras lagartas, dor em queimação, eritema, eventualmente bolhas e prurido, pode ficar marcado ali, causar um eritema, né, maior, assim, dependendo se a pessoa encostou em mais de uma lagarta ou se foi uma só, tá? E manifestações gerais e inespecíficas, né? Aí sim, somente com alonômia. Pode aparecer cefaleia, náusea e vômito, mal-estar geral, dores abdominais, né? As manifestações hemorrágicas é a hematúria, que é a urina, né? Com sangue, macroscópica, então já fica, né? A urina mais avermelhada. O sangramento em feridas recentes, às vezes pode aparecer gengivorragias ou feridas que já cicatrizaram começarem a sangrar, né? Hemorragias intraarticulares, abdominais, pulmonares, glandulares e cerebrais. A maior complicação, a mais frequente, né, é a insuficiência renal aguda por essa descarga aí do consumo dos fatores de coagulação. E também pode acontecer hemorragia cerebral. Aqui é um fluxograma que ele é encontrado na nossa monografia de lonômia, tá? Então, o que se faz, né, no caso de relato ou suspeita de contato com a lagarta não identificada ou identificada como lonômia, né? O diagnóstico é laboratorial, os exames são o tempo de coagulação, o tempo de protombina e o tempo de tromboplastina ativada, né? A parcial ativada. São os exames de coagulação, que são conhecidos como TAP, TTPA e TTP, né? O exame, se tiver normal, então repetir em 6 horas, se tiver normal, repetir em 12 horas, né? E se tiver normal, liberar o paciente que provavelmente não era lagarta do gênero lonômia, né? Agora, o exame sendo feito e ele é alterado, ele já vai então ser tratado, né, aqui com o soro antilonômico, que é chamado de Salon, 5 ou 10 ampolas, dependendo aí da avaliação médica, tá? E aí depois, né, se em 12 horas ainda tiver alterado, se não alterou aqui, alterar só em 12 horas, porque ele pode ter alteração até 12 horas da mesma forma, após a utilização do soro, reavaliar esses exames e a função renal, 24 horas, né, após, e só é liberado, então, quando essas provas normalizarem, tá? E aqui, então, seria a classificação desses casos de lonômia, né? Então, o caso leve é quando apenas alteração, sintomas locais, né? Tratamento, alívio da dor, e não houve, daí, no caso, alteração na coagulação, tá? Quando é feito os exames e não houve, né? Não necessita de tratamento específico se não houve alteração na coagulação. Mas é importante realizar o protocolo para saber se teve essa alteração ou não, né? Se não, fica como leve. O moderado, então, seria as manifestações hemorrágicas na pele ou mucosa, né? Como eu falei, pode aparecer gengivorragia, enfim.
É utilizado, então, 5 ampolas. E no casos graves, além das manifestações anteriores, a gente pode ter manifestações hemorrágicas em vísceras, né, vômitos com sangue, hemorragia intracraniana, né, alterações hemodinâmicas, choque, falência de múltiplos órgãos, enfim. E aí é utilizado, então, 10 ampolas, né, internação com suporte clínico para o paciente, tá? Bom, diagnóstico precoce e o tratamento adequado com soro antilonômico são fatores fundamentais, então, para a evolução favorável desse paciente, né? E o que vai tornar esse prognóstico mais reservado, né? Então, prestar atenção aos seguintes detalhes. Quando a pessoa esmaga um grande número de lagartas, né? Então, às vezes, ela não só encostou, ela esmagou, ela fez pressão em cima, né? Como eu falei para vocês, às vezes a pessoa vai se apoiar, né? Não viu, porque elas ficam bem camufladas ali no tronco, parece líquens, assim, né? Depois, acidentes com um elevado número de lagartas, então, se foi um esmagamento com um número grande, com uma colônia grande, também isso tem que ser mais, ficar mais atento. Acidentes com crianças e idosos, que é um público mais, né, que tem que ter maior cuidado. Patologias prévias, como se uma pessoa já tem uma hipertensão ou alguma, né, coagulopatia, enfim, e algum traumatismo mecânico pós-contato. Então, por isso que é bem importante nesse tratamento, nesse atendimento, já deixar orientado que o paciente ele deve permanecer em repouso, né, no leito hospitalar, evitar se mover muito para evitar traumas, né, e mais sangramento. Em todos os casos de acidente ou de localização das lonômias, porque às vezes acontece as pessoas só visualizarem, ligarem para saber o que é, né, ali no Ciatox. Então, é super importante que, ao avistar, né, ou se tiver um acidente, que esse acidente ele seja notificado para a vigilância epidemiológica do município, ou a vigilância sanitária, que muitas vezes municípios menores é tudo junto, né, ou vigilância ambiental, geralmente tem em municípios maiores, centro de controle de zoonose, enfim, para que se faça uma vistoria, uma visita, né, para uma coleta, ou, se não for ser feita a coleta, a monitoração desse agente naquele local. Às vezes é colocado uma faixa, né, para não deixar as pessoas se aproximarem, ou então, em algumas regiões do oeste, a gente estabeleceu um protocolo para a coleta dessas lagartas, porque é muito comum no oeste os acidentes, e essa coleta ser feita, então, e ser encaminhada essas lagartas para o Instituto Butantan. Tem todo um fluxo de coleta, e o Butantan tem uma empresa própria para fazer essa busca, esse transporte especial, para as lagartas chegarem vivas lá no Butantan, para que eles consigam fazer a retirada das cerdas para fazer a coleta do veneno e, posteriormente, a inoculação no cavalo para fazer o soro antiveneno, tá? Então, tem todo um fluxo para isso aí. E é super importante aqui os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contribuírem com isso, porque é difícil de manter esse animal em cativeiro com quantidade suficiente lá para eles fazerem o soro, perdão, para conseguir coletar o veneno para fazer o soro. Aí a prevenção. Então, já estamos terminando, tá, gente? Só para vocês saberem, né, e multiplicar esse conhecimento aí, se puderem, não só como futuros médicos, profissionais da área da saúde, mas como, né, como cidadão comum também, né, porque a gente pode passar essa situação em qualquer momento. Então, evitar contato com qualquer tipo de lagarto, observar atentamente as folhas e troncos das árvores, principalmente nesses períodos do ano em que elas estão nessa fase, né? E nas atividades de risco, proteger o corpo com roupas e luvas adequadas. A gente sempre se orienta, né, principalmente os trabalhadores rurais, a usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para evitar esse contato, não só da lagarta, como outros animais peçonhentos também, né? Então, luva de raspa de couro, que ajuda bastante. É utilizado, também é orientado, né, nos locais, a pintura dos troncos de branco. Não sei se vocês já viram, assim, em alguns locais, às vezes, plantação, fazenda, eles fazem muito isso, para evitar, para melhorar, facilitar a visualização das lagartas, quando elas fazem aquele aglomerado ali, né, aquela colônia no tronco. Então, quando pinta de branco, fica bem visível. E aí evita que toque, porque as pessoas já vão saber que é uma colônia, né? Não só de lonômia, como de outras lagartas também, que fazem esse processo de colônia. Educar as crianças para não brincar com esses animais, né? Não tocar. Acontece muitas vezes as crianças tocarem naquelas que são peludinhas, né? Porque elas são super bonitinhas, assim, e aí pode achar que é um bichinho de pelúcia e, na verdade, aconteceu um acidente ali.
Solicitar a identificação de lagartas urticantes quando forem encontradas, né? Não destruir as colônias de taturana, porque a produção do soro depende da lagarta viva, como eu acabei de comentar para vocês, né? Então, sempre é bom informar as prefeituras locais ali de que essas lagartas foram avistadas naquele local. Bom, se acontecer um acidente, então é manter a calma, evitar esforços desnecessários por aqueles motivos que eu coloquei, não fazer torniquete nem amarrações, né? Como em nenhum caso de acidente por animal peçonhento. Lavar muito bem o local do contato com água corrente. No caso das lagartas, de um modo geral, a água fria ou gelada, ela ajuda bastante no alívio da dor, tá? E analgésicos, né, podem ser utilizados de comum uso, né, é só contraindicado os salicilatos por causa do risco de no caso da Lunomia, hemorragia, né. Ao consultar, né, informar sobre o acidente, procurar assistência médica mesmo sem sintomas aparentes, porque pode ser uma lagarta Lunomia, né, então tem que tirar essa dúvida, né, se fazer o reconhecimento. E, se possível, levar uma foto, né, do animal. A gente agora nem fala levar o animal, a gente fala levar uma foto, porque é tudo tão mais fácil com a foto, né. A cura do paciente acidentado depende da rapidez do diagnóstico e do uso da medicação adequada. Então, como eu falei para vocês, os óbitos que a gente teve, né, alguns foram por o retardo no atendimento, né, na busca pelo atendimento. E solicitar orientação junto ao Ciatox. Nós temos, então, um serviço ali que é 24 horas, todos os dias do ano. Tem um telefone que é o 0800 643 5252, e que nesse telefone então, informado o telefone de WhatsApp para o encaminhamento de foto para fazer a identificação das lagartas, tá? É isso, gente. Então, terminamos em 45 minutos. 46, pelo que eu estou vendo aqui. Estou aberta a perguntas, agradeço novamente. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigada, Tassi. Acho que deu para ter uma compreensão muito boa sobre as lagartas e os miriápodes e principalmente a Lunomia, né? Por enquanto, deixa eu ver, acho que a gente tem só uma pergunta, mas antes eu só queria avisar que o formulário de presença ele já está liberado ali. E também a gente vai deixar ali no chat a avaliação que a Tassi pediu, tá? Para vocês preencherem e avaliarem essa palestra maravilhosa que ela deu. E a gente tem só uma pergunta da Manuela. Se após 12 horas do uso do soro... Opa, acho que... Ah, tá. Entrou uma pessoa bem na hora, quando estava lendo aí, não deu, aí cortou. Se após 12 horas do uso do soro não há melhora, qual protocolo deve ser seguido? Não há melhora do que daí, no caso da hemorragia? Não entendi muito bem a pergunta. Em 12 horas, vai ser feito os exames, né? Vai ser feito o acompanhamento desse paciente. Quando ele inicia o protocolo e toma o soro, ele vai ser acompanhado e os exames vão ser feitos para acompanhar essa melhora da coagulação. Se não houver, né, aí vai entrar com sintomático suportivo, né? O que vai manter esse paciente aí para evitar complicações, que seria, no caso, por exemplo, a função renal, né, acometimento de função renal e outras coisas, tá? Mas aí é acompanhamento. Não tem mais o que ser feito além da utilização do soro, né? Teve uma pergunta ali que foi relacionada a se a alonômia causa queimação também, né? Então, sim, a alonômia também causa queimação, ela também provoca dor, né, em queimação, como qualquer outra lagarta, tá? E, então, sim, ela vai causar essa queimação também. E só para esclarecer ali a pergunta das 12 horas após, né? Então, esse paciente, ele fica só para reforçar, eu coloquei ele na aula, mas só para reforçar. Ele fica no mínimo 24 horas, né? Na internação. Porque todo paciente que recebe soroterapia antiveneno precisa ser dentro do ambiente hospitalar, precisa ser ministrado pelo médico e precisa ser acompanhado 24 horas. Por isso que a gente não tem, por exemplo, gente, o soro em UPA, né? Porque não interna, né? Não faz a internação, então tem que ser em hospital, tá? O soro vai estar nos hospitais públicos preferencialmente, né? Certo, vamos ver se tem mais alguma dúvida.
Eu tenho uma dúvida, só a Lonômia que tem esse comportamento de fazer colônia ou outras lagartas também podem se juntar assim? Podem, outras lagartas também podem fazer essa forma de gregária que a gente chama, tá? Uhum. Principalmente na família da Lunômia, que é a família Saturnídea, a Ilésia faz muito isso, a Periga, que é uma lagarta bem parecida com a Lunômia, também faz isso, né? E outras famílias também é possível visualizar aglomerações assim também, tá? Até famílias de lagartas de borboleta, né? Tem uma borboleta que é muito bonita, é uma borboleta toda azul, e ela faz um aglomerado de lagartas, a lagarta dela é vermelha, e ela forma um cacho, né? Então, é bem comum a gente encontrar assim, porque isso é uma defesa do animal, né? Então, elas quando estão unidas, elas dificilmente serão predadas, e quando estão sozinhas é mais fácil ser predada, então, elas fazem esse comportamento para se proteger. Tá, acho que é isso. Não temos mais dúvidas ali no chat. Relembrando, a gente está com a avaliação, né, da palestra da Cassie e também o formulário de presença, tá? Para quem ainda não pegou. Acho que é isso, não temos mais dúvidas, Tassi. Novamente, em nome da Lívia, eu gostaria de agradecer a participação. Foi excelente a palestra, acho que deu para compreender muito bem sobre o assunto. E é isso. Tá bom, gente. Obrigada também, tá? Quando precisarem de qualquer coisa, a gente está à disposição ali. Para quem não nos conhece, eu faço o convite a conhecer o Ciatox. E é isso. Estamos à disposição sempre ali, tá bom? Um abraço para vocês, boa sorte na escolha que fizeram na profissão e contem sempre conosco. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite.